Defensoria Explica começa agora, um programa produzido pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, em parceria com a TV Assembleia. Nessa edição de abril, recebemos a coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher, a defensora pública Thaís Dominato Silva Teixeira, para conversar com a gente a respeito das principais ações e perspectivas para esse ano. Defensora, seja bem-vinda. Oi, Dani, um prazer estar aqui com vocês hoje. Isso aí. Bom, antes de falarmos de números, vamos iniciar nossa conversa conhecendo um pouco dessa mulher que está aqui na minha frente. A gente quer saber da onde a defensora é, sua trajetória dentro da defensoria, quais os núcleos por onde passou antes de estar à frente do NUDEM. Pode começar. Esse ano eu faço 17 anos já de defensoria. E eu comecei em 2005 como defensora, eu sou de Presidente Prudente, me formei em Presidente Prudente em 2002. 2003 eu fiquei em São Paulo estudando para concurso, 2004 começa o meu concurso da Defensoria Pública, em maio de 2005 eu já estava aprovada. Eu tinha 24 anos na época, eu tomei posse com 25 e fui para Eldorado, a minha primeira comarca. E foi bem desafiador, né? Porque imagina, mulher muito jovem, Eldorado é uma cidade que é fronteira com o Paraguai praticamente. Ali eu aprendi a ser defensora, eu não tinha praticamente nada relacionado à prática, nem da advocacia. E eu aprendi muito ali. Desde então, eu depois fui para Terenos, Jardim, desde 2014 eu sou defensora pública de defesa da mulher e integrante do NUDEM, que é o nosso Núcleo de Defesa da Mulher. Muito bom. Bom, então já vamos começar esse bate-papo aqui falando sobre o NUDEM, que foi um núcleo criado especificamente para atendimento de mulheres em situação de violência de gênero, não é? Isso, exatamente. A função do núcleo criado em 2014 tem como função primordial o atendimento das mulheres em situação de violência de gênero e aí desmistificando o que é gênero, né? A violência de gênero é aquela violência que nós mulheres sofremos pelo simples fato de sermos mulheres. São violências destinadas a nós mulheres ou principalmente para nós mulheres. Então eu posso falar da violência doméstica, eu posso falar da violência sexual, da violação de direitos sexuais e reprodutivos, da violência obstétrica, dentre outras. E desde então muitos desafios, né? Bom, acabamos de sair do mês da mulher e acompanhamos de perto uma campanha inédita nos terminais contra a importunação sexual. Gostaria que a defensora falasse um pouco pra gente sobre esse crime, que muita gente desconhece, né, a existência, e como foi atuar aí, olho no olho, com a informação nas mãos aí, com as mulheres nos terminais de ônibus. Importunação sexual, então, é crime desde 2018. E é qualquer ato de cunho sexual praticado contra uma pessoa sem o seu consentimento e sem violência ou grave ameaça, porque se tiver violência ou grave ameaça, nós estamos falando de estupro. Todo crime que tem a ver com a violência sexual, o consentimento é o principal, né? São crimes também relacionados à questão de gênero, então tem a ver com situações marcantes de desigualdade, de poder, de constrangimento da mulher, e a importunação sexual caminha nesse sentido também. E é muito comum no transporte público, nos ônibus. Então, a encoxada, a palpada, passar mão nas partes íntimas, ali dentro do transporte público ou nos terminais, isso é crime. E a gente quis, então, com a campanha, empoderar as mulheres, fazer com que elas tivessem conhecimento sobre os seus direitos, que elas ampliassem o conhecimento sobre os seus direitos, ampliassem o conhecimento sobre a rede de atendimento à mulher. Então, a gente fez os folders educativos e, junto com as nossas cartilhas que versam sobre violência sexual, saímos nos terminais para distribuir, para então levar informação, mas além disso também a gente entende que isso vai constranger os assediadores. Então essa é a ideia, informar, constranger assediadores com a campanha, né? Informação é poder sempre, né, Dani? Quem sabe de seus direitos sempre é menos lesado. Realmente, assim, é uma educação em direitos, né? Muitas mulheres não sabem que podem denunciar ali no ato, né? Na hora. Sim, então nos folders estão ali todas as dicas. Chamar o motorista, né, os motoristas já estão orientados. A gente deu dicas ali nos folders também sobre como reunir provas dessa conduta, para qual número de telefone ligar. Isso é muito importante. Né? E a gente também tentou, durante a campanha nos terminais, com que os homens fossem nossos aliados. Então, a gente precisa deles também nessa luta. Isso tudo envolvendo a nossa campanha.
Muito bom. Sempre que uma campanha dessa é colocada em prática, soma para todas as pessoas, né, para toda a população. Bom, a pandemia da Covid ela tem caminhado para ser uma doença endêmica. E aos poucos a Defensoria ela retoma o papel dela, que é realmente o presencial ali, né? O estar de frente com a assistida, com o assistido. Mas voltando um pouco no tempo, a defesa da mulher, nós sabemos que foi uma das mais impactadas, né? Porque há 2 anos, a convivência com o agressor ela foi quase contínua, 24 horas. Como foi assim o trabalho do Nudem nesse início aí de pandemia? Foi um momento muito difícil para as mulheres no mundo todo, em razão disso que você disse, elas estavam mais tempo com os seus agressores. Sem a pandemia, então, quando elas tinham essa oportunidade, quando ia levar os filhos na escola, buscar ajuda, tinha o círculo de amizades no trabalho que poderia estar orientando, e com a pandemia isso dificultou um pouco. Foi muito difícil. O atendimento do Nudem também se tornou difícil, porque a gente precisa desse olho a olho que você disse, mas não há dúvidas que a plataforma virtual de atendimento foi um instrumento de validade muito grande para nós também do Nudem, dentro da Defensoria Pública. Nós continuamos fazendo o atendimento remoto também com a nossa equipe psicossocial, e isso foi bem importante. E nós tentamos, naquele momento, nos aproximar de quem estava com as portas abertas. Então, a saúde e a assistência social estavam recebendo essas mulheres e a gente fez várias parcerias, né, com a rede, porque eles podiam receber, eles podiam nos conectar, eles foram parceiros até para fazer o pedido de solicitação de atendimento dessas mulheres. Nós fizemos também muitas capacitações com a rede naquele momento pior da pandemia e a gente continuou, né, e foi um momento bastante delicado mesmo, mas que a gente foi superando. É um trabalho de muitas mãos, né? Não dá para agir sozinho, né? Realmente precisava de uma rede. Bom, e o início dos atendimentos com a van dos direitos, um pouco depois desse momento crítico, né, da pandemia, foi um grande marco também. E uma ação bem divulgada, inclusive pela imprensa, foi a visita do Nudem, juntamente com a CUFA, em comunidades de Campo Grande. Como foi esse primeiro contato aí com as mulheres nas comunidades? Nós entendemos que muitas mulheres em situação de extrema vulnerabilidade, elas não têm acesso à plataforma de atendimento virtual, que embora seja um excelente instrumento, há ainda pessoas muito vulneráveis. E a gente entendeu que era o momento de irmos até as comunidades. Antes de fazer isso, nós sentamos com a CUFA, porque a gente no Nudem tem muito essa política de primeiro ouvir o que as mulheres precisam, né? A gente tem que parar de querer decidir por elas. Então a gente ouve o que precisa e nós chegamos à conclusão que seria importante nós irmos nas comunidades com a van, levar o atendimento jurídico, o atendimento voltado para as questões de violência de gênero. E assim a gente fez. Eram rodas de conversa para as mulheres e posteriormente o atendimento jurídico mesmo. Nós trouxemos documentos dessas mulheres para ingressar com ações. Nós tivemos momentos emblemáticos de descoberta de mulheres em situação de extrema violência doméstica e que a gente conseguiu acionar a rede e modificar essa situação. Então, foi bem interessante esse trabalho. Muitas mulheres elas não tinham conhecimento de número, né, de denúncia, né? Fala um pouco pra gente quais os impactos de uma mulher bem informada, né, dessa educação realmente, de falar, olha, você tem direito, você pode denunciar, você pode receber ajuda. Exatamente. A gente percebeu que elas não tinham esse acesso às informações nas comunidades, conheciam a defensoria, mas não sabiam, por exemplo, que existe um núcleo específico para o atendimento das mulheres em situação de violência, desconhecia a rede, os números que podem ser utilizados, então 180, e é muito importante a gente passar isso, né, para as mulheres, Dânia, é um dos primeiros passos para retirar as mulheres do ciclo da violência. Elas precisam se empoderar sobre os seus direitos, para saber onde buscar ajuda, né? Senão não adianta. Elas precisam também entender e dar crédito para a justiça, entender que é feito um trabalho em rede sim, né? E que é possível. Então foi esse trabalho de formiguinha aí que a gente começou a fazer com as vans. Muito bom, sensacional. Gente, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai falar sobre violência obstétrica. Fique conosco. Voltamos com o programa Defensoria Explica e nesse bloco vamos falar sobre violência obstétrica. E em 2019, a Defensoria Pública, por meio do Nudem, ganhou o Prêmio Novari com o projeto Capacitação e Informação no Combate à Violência Obstétrica. De lá para cá, o Nudem não parou, não é mesmo, defensora? Um dos resultados é uma ação em Bonito. Fala um pouco pra gente.
A violência obstétrica é uma pauta que nos é muito cara dentro do Nudem e desde 2017 a gente vem fortemente trabalhando com essa temática, que até bem pouco tempo era extremamente invisível. Hoje a gente ouve falar muito mais da violência obstétrica. Eu acho que essa, aliás, é uma das responsabilidades nossa como núcleo também, de dar visibilidade, de jogar luz a algumas violências que as mulheres desconhecem, e é o caso da violência obstétrica. As mulheres sofriam e não sabiam que aquilo era errado, que é uma violência. Então, a gente tem falado muito sobre esse tema desde 2017. Esse projeto que foi baseado nesse binômio aí de capacitação e diálogo com a rede de atendimento à mulher versus a informação às mulheres, que foi vencedor do Prêmio Novare. Ele está focado principalmente na prevenção, então a gente tem falado com os profissionais de saúde, com a rede, para que se conscientizem sobre toda a normativa do Ministério da Saúde, para que entendam que a assistência humanizada é um direito da mulher e não um capricho, que isso está normatizado desde tratados internacionais, Constituição Federal, Lei Federal, normativa do Ministério da Saúde, e ao mesmo tempo a gente tem informado as mulheres dos seus direitos. Isso tem dado um bom resultado. As mulheres nos contam, por exemplo, que elas vão para as consultas com as nossas cartilhas, com os nossos folders, e ali elas questionam. A gente tem tentado, junto com a equipe, interiorizar esse projeto. Temos conseguido valorosos colegas nessa luta, no interior principalmente, e um exemplo é esse de Bonito, com a defensora Thaís Roque, lá de Bonito, que já tem um grupo, um coletivo de mães lá, que já desenvolvia um projeto de combate à violência obstétrica, e a gente como núcleo, Dani, na coordenação e com a nossa equipe aqui, a nossa função é apoiar esses colegas, né? Então, o mérito é dela, que colheu as denúncias, que ouviu as mulheres, e a gente como núcleo apoiou, ajudou nas reuniões, né, no que preciso foi, fazendo as denúncias para o CRM, e foi bem interessante, porque a violência obstétrica é sempre assim, a gente precisa das mulheres, né, da sororidade, ainda é muito difícil da gente receber as denúncias não chegam. É difícil porque as mulheres ou desconhecem ou porque você imagina, depois do parto, você sofre, mas você está na sua casa já com seu bebê, e se o bebê está tudo bem, como é que você vai voltar a judicializar alguma coisa ou a fazer uma denúncia? Você quer esquecer aquilo ali. Então, as denúncias são difíceis de chegarem. E lá em Bonito, a partir da denúncia de uma mulher e da união de várias outras que também tinham passado por isso, elas chegaram à defensoria, né, todas juntas, mostrando aí a sororidade e o quanto isso é importante, quanto a denúncia é importante. Então, a denúncia junto lá com o Ministério Público, eles conseguiram fazer um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, com o município para revolucionar o município de Bonito em relação à assistência humanizada. Nesse TAC, o município se obriga a diversas coisas ali, né? Então, desde capacitar os seus servidores, capacitar a saúde, adotar realmente as boas práticas, as diretrizes, e está sendo bem bacana. A Thaís Roque, que é a defensora de Bonito, tem colhido bons frutos e a gente está acompanhando de perto e a gente espera evoluir cada vez mais lá em Bonito, assim como em outros lugares aí do nosso estado, que a gente sabe que existe muita violência obstétrica. Semana passada a gente esteve em Corumbá, também junto com a defensora de lá, a doutora Renata, fazendo esse mesmo trabalho de informar, de capacitar, dialogar com a rede, para que eles consigam depois ajudar essas mulheres que sofrem a violência obstétrica. Agora, sim, uma pergunta ainda relacionada ao tema, mas a gente quer tirar uma dúvida. Essa seria um tipo de violência de gênero? Por quê? Qual que é a nossa dúvida? Ela não atinge apenas mulheres pobres. Recentemente, nós tivemos uma influenciadora digital, a Chantal, que tem uma situação financeira que não é de pobreza, e ela sofreu a violência obstétrica, que todo mundo, a maior parte do país ficou sabendo, porque virou uma notícia nacional. É uma violência, então, de gênero? É um tipo de violência de gênero? Porque aí não se torna só uma mulher pobre, né? Uma mulher rica também passa por isso. As mulheres sofrem, né? Como mulheres. É, sim, uma violência de gênero, a gente não pode desassociar disso. E como todas as outras violências de gênero, como eu disse anteriormente, está marcada pelas relações de poder e de desigualdade. Então, todo aquele preconceito, toda aquela discriminação que envolve as mulheres em relação à sua saúde, ao seu corpo, e que acontece no ambiente externo, nas ruas, em casa, também acontecem nas unidades hospitalares, por exemplo. Né? Então, nós vemos muitas vezes profissionais da saúde
destratando mulheres, mas com essa relação extremamente marcada pelo gênero. Esse caso que você deu da influenciadora, que foi amplamente divulgado, a gente vê ali exatamente naquele vídeo o quanto ele quer tirar o protagonismo dela, o quanto ele quer decidir por ela o que deve ser feito, né? O quanto para ele é mais importante o que o marido vai achar sobre o pique, a episiotomia que vai ser feito e não em relação a ela. Então é esse mesmo machismo que a gente enfrenta dentro de casa, nas ruas, também em relação aos profissionais de saúde. É uma violência de gênero e é para todas as mulheres. A gente sempre diz isso quando nós vamos falar com as nossas mulheres, que parto humanizado, assistência humanizada, não é o parto da banheira que a gente vê às vezes da atriz da Globo, não é isso, né? A assistência humanizada é aquela que está normatizada pelo Ministério da Saúde, é o que faz parte da Política Nacional de Saúde desde a década de 90 e é direito de todas, né? Seja atendida pelo SUS, um hospital privado, plano de saúde, de todas. É direito. Aí busquem a defensoria. Bom, ainda sobre o mês da mulher, o Nudem recebeu um grupo de doulas lá no núcleo para escutar sobre as demandas desse grupo de doulas. Fala um pouco pra gente, o que foi desenvolvido nesse encontro? As doulas, então, são aquelas mulheres que acompanham as gestantes, né, ao longo da gestação, mas também durante o trabalho de parto, parto pós-parto, que prestam o apoio físico e o apoio emocional. Elas não desenvolvem procedimentos técnicos, mas cientificamente, né, a medicina baseada na ciência já diz que isso traz benefícios para as mulheres, evolui bem o trabalho de parto, as mulheres que têm doula, elas pedem menos anestesia, elas desenvolvem, após o parto, um vínculo mais rápido com o bebê. Então, cientificamente falando, são importantes. Se a gente pega as diretrizes do parto normal, a gente vai verificar que nas diretrizes do Ministério da Saúde, lá está previsto como exemplo a doula, como, né, alguma coisa muito importante. E nós temos, tanto no nosso município, quanto no nosso estado, a lei das doulas, dizendo que, obrigatoriamente, os hospitais, né, as maternidades, eles devem aceitar a presença das doulas para além do acompanhante. Então, elas não se confundem com o acompanhante. As mulheres têm direito ao acompanhante mais a doula. Então, elas não se confundem. E a gente, então, está ouvindo um grupo de doulas, nós ouvimos um grupo de doulas, já passamos a tomar o próximo passo aí do procedimento, que é oficiar as maternidades, hospitais, porque algumas relataram certa dificuldade para entrar na maternidade em determinados períodos, né? Então, está sendo restringido ali, ou no momento do trabalho de parto, ou durante o parto. Então, a gente está apurando o que está acontecendo aí nas maternidades. Bom, estamos caminhando para o fim da nossa conversa, mas antes vamos falar de um assunto sério, que foi a aprovação recente agora da Lei 14.214, em outubro de 2021, que autoriza a distribuição de absorventes às mulheres de baixa renda. É uma lei recente, mas esse é um assunto debatido já há um tempo pelo Nudem, não é? Isso, a lei é bem recente, de março, segunda quinzena de março ela sai. É uma lei importantíssima que vai garantir a distribuição de absorventes para as mulheres em extrema vulnerabilidade. Então, nas escolas públicas, né, para as alunas de baixa renda, mas também para as mulheres em situação de rua, para as mulheres em situação de cárcere. A gente sempre defendeu no Nudem, Dani, que pobreza menstrual, e aí quando a gente fala de pobreza menstrual, eu estou falando não só de não ter o absorvente, mas eu também estou falando de não ter a informação sobre menstruação ou de não ter o saneamento básico, né, para você poder desenvolver todos os seus direitos. Quando eu estou falando disso, eu estou falando de direitos sexuais e reprodutivos, eu estou falando de direitos humanos, né? Então, se a gente for pensar, não precisava nem de uma lei para dizer isso, porque ela já está atrelada aos direitos sexuais e reprodutivos, que são direitos humanos, então todas as mulheres já teriam direito. Por isso que a gente já falava disso antes no nosso núcleo, antes mesmo da legislação. É claro que é importante uma legislação, porque vai trazer mais visibilidade ao tema. Quando a gente começou a falar, muitas pessoas diziam, mas nossa, eu nunca pensei nisso, né? Nunca parei para pensar o quão é difícil para uma mulher em situação de rua não ter o absorvente, né? Ou a mulher que está em situação de cárcere, ou a menina que falta na escola por conta disso, né? Então, passava meio desapercebido. Quando a gente teve essa primeira parceria com a CUFA, inclusive, nós fizemos uma campanha grandiosa, né, da Defensoria Pública. Além da gente ir nas comunidades atender as mulheres, nós fizemos a campanha para a gente receber os absorventes, os kits de higiene, né, e depois distribuímos para essas comunidades. Naquele momento, a gente fez a campanha, entendendo que a doação tinha sua validade, sim,
Porque era um momento muito difícil. As mulheres, quando a gente ouviu as mulheres das comunidades, elas nos diziam, olha, eu não tenho como comprar o absorvente, então ou eu compro o alimento do meu filho, o absorvente. E é claro que elas optavam pela alimentação. Então a gente achou de bastante validade naquela época, era um momento importante, mas a gente, como defensoria, não podia deixar de lado a concretização de direitos, né? Então não é para ficar só na doação, a gente precisa concretizar a política pública no sentido de oferecer, de fato, esse exercício dos direitos sexuais e reprodutivos e aí relacionados, então, com a questão da pobreza menstrual, né? Os absorventes, o saneamento e a informação. Então, a gente já vinha discutindo isso. A lei agora é bem recente, vamos ver como é que vai desenrolar, mas eu acho que é muito válida mesmo. Nós estamos com um procedimento instaurado sobre a pobreza menstrual e aí para as mulheres em situação de cárcere, porque de fato é como se o sistema sempre achasse que só homens estão no sistema prisional, né? Então, se você pegar o kit higiene, é o mesmo kit higiene que vai para os homens e nós mulheres temos as peculiaridades. Então, a gente verificou que elas ou não recebem mesmo, né, como kit o absorvente, ou recebem muito pouco, que não dá para a quantidade de mulheres que estão presas no nosso estado, e aí elas passam a depender de doações, de ONGs, ou elas mesmas precisam comprar. Então a gente entende que isso é uma questão de saúde pública, de política pública, e agora tem a lei, então não tem mais escapatória nesse sentido, né? Mas era um direito que antes da lei já existia. Quando eu falo de direitos sexuais e reprodutivos, estou falando de direitos humanos, então eu nem precisaria dessa lei, mas que bom que ela veio, porque trouxe mais visibilidade, mais debate, jogou luz, né, no tema, mais pessoas perceberam que isso, de fato, é um direito violado das mulheres e a gente vai acompanhar de pertinho agora essa concretização, até porque a gente tem esse procedimento, né, já instaurado em relação às mulheres em situação de cárcere, mas tem as outras mulheres também, né, em situação de vulnerabilidade, além das mulheres em cárcere, que a gente agora pode acompanhar aí a efetividade, né, o cumprimento da lei. No mês passado, em março, o NUDEI iniciou uma investigação sobre planejamento familiar em Campo Grande. Fala pra gente um pouco sobre essa apuração. Quando a gente fala de direitos reprodutivos, eu acho que sempre vale a pena destacar, eu estou falando de direitos humanos, das mulheres que estão sendo violados. Direitos reprodutivos é a mulher ter o direito de escolher o momento que ela quer ter filho, quantos filhos ela vai querer ter, ou se ela vai querer mesmo ter filhos, né? Porque ela pode optar em não ser mãe. Isso é direito e garantido tanto pela Constituição Federal quanto pela legislação federal também. E o que a gente quer com pretende, né, dentro do núcleo com esse procedimento, é verificar se todas as mulheres estão tendo acesso a todos os métodos contraceptivos e se elas estão conseguindo se inserir adequadamente no planejamento familiar. A gente tem recebido muitas dúvidas das mulheres nesse sentido, elas têm dificuldade de saber sobre o DIU, sobre a laqueadura, como é que é essa fila, o que eu tenho que fazer, né, qual é o trâmite desse procedimento, então elas têm desinformação sobre isso. A gente tem visto, às vezes, também essa questão do machismo nesse procedimento, então, às vezes, elas são desestimuladas a uma laqueadura, por exemplo, sob o argumento de que, olha, não, você é muito nova, ou, não, você amanhã pode ganhar na loteria. Então, sempre alguém querendo tutelar os nossos corpos, então é isso também que a gente gostaria de ir contra, né? E a desinformação, né? A lei da laqueadura diz que a mulher que pode fazer é a que tem 25 anos ou 2 filhos nascidos vivos, não é 2 filhos nascidos vivos. Então, às vezes, elas acham que é esse e às vezes é passado isso na própria rede para elas. Então, o objetivo do procedimento é esse, ver se tudo que tem à disposição no SUS está sendo oferecido, e aí a gente está falando de todos, inclusive do DIU, que é pouco falado e é tão eficiente, né? Até o planejamento familiar, sem preconceito, sem julgamento, dando esse direito de decisão mesmo às mulheres. Isso é bem difícil nascer mulher. Não, é fácil nascer mulher, é difícil viver sendo mulher, né? Realmente. E como é estar, então, na linha de frente, para a gente encerrar nosso programa de hoje, como é estar na linha de frente de um núcleo que defende as mulheres? Eu acho que é muita responsabilidade o nosso núcleo, né? Nós, defensoras de defesa da mulher, junto com as nossas assessoras, junto com a nossa equipe psicossocial, temos grande responsabilidade. Não é fácil, Dani, né? Porque é tudo sobre isso que a gente falou. É uma temática que ainda enfrenta resistência, né? Essa sociedade machista, patriarcal,
isso reflete em todos os ambientes. Então, tem gente que não gosta do que a gente fala, tem gente que ainda se incomoda, mas a gente vai continuar. Vai continuar falando, vai continuar esclarecendo. E quando a gente atende essas mulheres no nosso núcleo, toda a nossa equipe, todas as defensoras, a gente tem que aprender a lidar ali com muita coisa, inclusive frustração. A mulher, quando chega no núcleo para fazer uma denúncia, ou porque já denunciou na delegacia, muito provavelmente aquela não é a primeira violência que ela sofreu. Então, ela já está marcada aí, às vezes, por anos de violência. Então, a gente atende muitas mulheres adoecidas, porque sofrem há anos violência psicológica. Às vezes, elas nunca foram agredidas fisicamente, mas estão, assim, não tem mais autoestima, não tem força para sair daquele ciclo de violência. Então, quando elas chegam para a gente precisa lidar com isso. Então, a gente precisa entender que elas precisam ser acolhidas, que a gente não pode se frustrar se ela desistir e voltar para o ciclo da violência, porque cada uma tem o seu processo. Ela precisa entender que a gente vai estar ali todas as vezes que ela precisar, porque cada uma tem o seu processo, mas ela precisa entender que existe um lugar para ela, onde ela não vai ser julgada e onde ela vai ser acolhida, quantas vezes ela precisar. Então, esse é um desafio para a gente, porque nós somos humanas, mas a gente lida com isso todos os dias. A gente tem que aprender e entender sempre que a gente não pode menosprezar nenhuma violência, porque quando há um feminicídio, Dani, ele não é um ato isolado, na grande maioria das vezes, ele começou lá atrás. Então, lá atrás, o que foi? Foi a primeira violência, que às vezes foi uma ameaça. Então, a gente não pode menosprezar nenhuma violência. Não dizer que essa é mais grave ou menos grave. A Lei Maria da Penha, quando ela fala das violências, ela não traz hierarquia, ela não fala que uma é mais importante que a outra. Todas têm a mesma hierarquia, todas a gente precisa considerar. Então, todas nós lá da equipe, todo dia a gente lida com isso, e é bem desafiador, mas é assim que tem que ser. A gente precisa acolher sem julgar e trabalhar, não frustrar, não se frustrar, entender que esse é o sistema, que a gente está lutando contra o sistema, que a gente está rompendo paradigma, que a gente vai ter reação, tem gente que não vai gostar, mas que a gente vai continuar. Eu acho que isso é o mais importante, a gente contribuir um pedacinho aí para pelo menos amenizar essa desigualdade tão grande que ainda existe, entre homens e mulheres. A gente tem que dar uma contribuiçãozinha, e a Defensoria tem feito isso, Essa é uma pauta muito importante dentro da nossa instituição, já há algumas administrações, O nosso núcleo, ele tem respaldo, tem apoio da administração geral, e a gente tem conseguindo atuar, e temos nos esforçado, pelo menos, bastante. Nossa, muito bom. Eu fico aqui babando, assim, fã, Sou suspeita a falar, mas que trabalho impecável e importante o do NUDEM, da Defensoria Pública. Defensoria Explica fica por aqui. Nos sigam nas redes sociais. Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. Há 40 anos acreditando em uma nova história para você.